Olá, boa noite. Que bom que você está aqui. 19º encontro, 19ª aula do Movimento Reinvente. Lembrando que há pouco mais de um mês nós nos propusemos a reunir consultores, empresários, professores para ajudar empresas a se reinventarem nesse cenário tão desafiador, nesse cenário tão inédito em que a gente vive. Eu sou Dino Guedes, sou um dos fundadores, junto aqui com o professor Ricardo Pastore e com a Fernanda Arantes. A gente vai receber hoje um convidado muito especial. Para você que está chegando aqui agora, que é sua primeira aula, seu primeiro encontro, a gente está na 19ª aula de uma sequência de assuntos relativos a te ajudar a reinventar a sua empresa, a se encontrar nesse momento desafiador, principalmente vendo as oportunidades. Então, se você não viu as aulas anteriores, eu te convido a recapitular. Talvez você não consiga ver todas e está tudo bem. Você pode escolher quais são os temas mais urgentes aí para o seu negócio. Se o tema mais urgente é financeiro, tem aula de financeiro. Se o tema mais urgente é digitalizar sua venda, tem. É sobre motivar pessoas, é sobre engajar e energizar seu time, tem também. Sua urgência aí, quase que não segue, se sua urgência é reinventar sua loja, tem também. E olha, hoje o tema é muito especial, porque não há nada pior do que você tomar uma decisão sem ter informações para embasar essa sua decisão. E tem muita gente querendo reinventar, querendo tomar decisão sem informação. Aí não dá, né, professor Pastore? Boa noite. Dê o seu boa noite aqui. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas aqui de bancada que estão participando também, a Fernanda, Dino que é o nosso âncora, e ao convidado especial, o professor Eber. É um prazer estar novamente aí dividindo com o professor esse assunto que é a sua especialidade, que é falar sobre o mercado, as formas de investigar esse mercado e extrair desse mercado dados que são transformados em informações. E para que servem as informações, não é, Dino? Para tomar decisão correta. Quem não se informa decide errado. E o preço de uma decisão equivocada, nesse momento, pode ser fatal. Nós estamos com poucas balas na agulha. E um tiro errado, fatalmente, vai colocar a empresa numa situação de desastre. Muito bem lembrado. Uma decisão errada agora pode ser fatal. Já foi para o bloco de insights aqui, viu? Ô, professor, só lembrando quem está assistindo a gente, que toda aula gera um material, gera um resumo, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, e também a gente envia por e-mail. Para quem está cadastrado na lista de e-mails, recebe um resumão da aula. O professor Pastore falou, antes da gente começar a conversar com o professor Eber, viu, Fernando? O professor Pastore tocou no assunto que vai muito ao encontro do que você propõe nas suas reflexões, né? Eu preciso saber como eu estou, eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber as minhas forças internas, eu preciso saber, de fato, quais são as características que tornam o meu negócio único para poder, inclusive, fazer boas leituras que estão dentro de casa, né, Fernanda? Boa noite. Boa noite, Dino. Boa noite, professor Pastore, professor Eber, e a todos vocês que estão assistindo mais uma aula, 19ª aula. Fiquei até impactada de ver o tanto que nós já avançamos aqui com vocês. E sim, Dino, momento de tomada de decisão, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, e nós já dissemos isso nos momentos anteriores, que o cenário de crise ele traz à tona aquilo que mais incomoda, que mais dói. Talvez você esteja percebendo isso, inclusive aí nas suas relações dentro da sua casa, ou nos seus hábitos, você esteja se atentando para uma série de coisas que você antes fazia, mas você não parava para perceber. E da mesma forma, estamos tratando esse olhar mais apurado, né, mais focado no presente também para o seu negócio. Então, veja como que esse momento agora de crise, de pandemia, de tanta preocupação com o que está por vir, faz com que a gente precise tomar algumas decisões no aqui e agora. Tem uma máxima que a gente sempre fala nas nossas mentorias, nas palestras, que é que antes de pensar no cenário futuro, temos que entender de onde viemos e onde estamos, certo? Esse é o primeiro passo, até porque quando a gente olha lá para trás, a gente resgata toda a nossa trajetória, todos os nossos valores, todas as coisas, os aprendizados que nos ajudaram a chegar nesse momento presente. Então, é muito importante para que cada pessoa aqui
valorize o que já percorreu, valorize as suas trajetórias, valorize os seus desafios, as suas experiências e até aqueles aparentes fracassos que trouxeram a experiência que você tem hoje para compartilhar. E com recursos disponíveis. Como o professor Pastore falou, hoje certamente muitos de nós estão com poucos recursos disponíveis para poder explorar. Então, se é para explorar, visando aí o próximo passo, né, que é o estágio do futuro, o professor Eber já trouxe essa reflexão brilhantemente de olharmos um cenário lá de dezembro para poder agir no agora. Então, é importante que a gente entenda o que temos nesse agora. Quais são os recursos, quais são as informações, quais são as coisas que vão nos dar esse sustentáculo, esse alicerce para pisarmos bem agora e conseguirmos dar bons passos. Então, esses recursos, eles têm a ver principalmente com quem você tem por perto, né? E vocês têm a nós, pode ter certeza que nós estamos aqui juntos. Inclusive, já tivemos 3 aulas só de pergunta e resposta para falar dos desafios. Você tem aí uma série de recursos tecnológicos que têm trazido muita oportunidade para os negócios se reinventarem. Hoje até eu assisti uma aula que dizia o seguinte: talvez você tenha que ir para uma outra seara. E tudo bem, o que está vendendo, né? Quais são as demandas? O Dino trouxe isso também numa das provocações dele. O que o mercado está demandando agora? E talvez você que era, sei lá, manicure, você pode agora ser uma revendedora de produtos para beleza, porque a sua cliente confia em você. Então, se você não pode fazer isso, você pode criar os seus adesivos, você pode criar, sei lá, uma linha de unha que prega em cima e está tudo resolvido, ou você pode ser uma revendedora. E para isso você vai precisar de entender quais são os recursos que você tem hoje, se você tem internet, se você tem minimamente algum capital, se você tem pessoas que possam te ajudar a divulgar. E aí vai entrar um fator muito importante, que é o tema da nossa aula de hoje, que são informações. Porque para olharmos para esse agora e olharmos para os próximos passos, né, além da gente trazer tudo de positivo lá do nosso passado, nós temos que entender quais são as informações que vão nos ajudar a utilizar os nossos recursos da melhor forma. E hoje nós temos 2 especialistas, principalmente para falar sobre esse tema ligado à captura, ao levantamento de informações, sobre como pensamos e fazemos, né? Sobre como a gente toma a decisão, sobre o que, até porque tem uma ideia bem interessante, que é nem sempre a gente fala aquilo que a gente pensa, né? Ou nem sempre a gente faz aquilo que a gente fala. Então, é interessante também entender que, da mesma forma que você pode ter essa divergência do pensar, do agir, do falar, o seu time também pode ter, os seus clientes também podem ter. Então, buscar a fundo, ouvir, pesquisar, entender de fato o que está acontecendo aí dentro do seu negócio, o que está acontecendo lá fora no mercado, vai te ajudar a ter informação muito mais concreta, muito mais palpável, para usar aí os seus recursos da forma mais inteligente e saudável possível. Então, agora acho que já vamos direto ao ponto, né? Muito Professor bom. Eber. Pois é, eu só fazendo uma ponte aqui com o Eber, Fernanda. O tema de hoje me deixou muito empolgado, porque a gente vai aprender com o professor Eber e também com o apoio do professor Pastore decifrar esse novo mercado, né? E como que a pesquisa vai te ajudar nisso. Professor Eber, o primeiro ponto é assim, ó, quando a gente fala em pesquisa, a maioria das pessoas já imagina, já visualiza uma pesquisa contratada, uma pesquisa que vai a mercado, que vai a campo, que ativa, que aciona vários clientes e que aí tabula essa pesquisa, e não necessariamente essa, ou não apenas de forma restrita, a gente está falando dessa pesquisa hoje, certo? Boa noite. Boa noite, é um prazer, obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês, né? É uma delícia estar com vocês aqui nessa conversa, e sobretudo falando uma coisa que eu gosto muito e aprecio muito, né? Eu pergunto para vocês que estão me ouvindo e para vocês, nossos colegas, professores aqui, existe mercado para o movimento Reinvente? Vocês vão me perguntar assim, não sei, não existia o movimento Reinvente antes do Covid, né? E agora, existe mercado para o movimento Reinvente? A primeira questão, respondendo, Dino, é que não existe mercado sem informação.
Então, toda vez que nós falarmos hoje, eu quero ajudar uma empresa a crescer, eu quero ajudar uma empresa a desenvolver, a ganhar novos mercados, nós estamos falando de informação. O movimento Reinvente já está na 19ª aula, por quê? Ele vem assimilando as informações de seu público-alvo, vem ajustando e alinhando conceitos. Essa discussão, nesse momento, nada mais é do que um fruto da observação de várias discussões que estão sendo feitas. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos interpretando mercados. E não necessariamente foi contratado uma pesquisa, não necessariamente foi contratado um instituto ou uma consultoria especializada em levantamentos mercadológicos, quantitativos, qualitativos. Então, o que as empresas entendem, que nós entendemos, é que o mercado existe se existe informação. Se você vai falar hoje para mim, olha, não tem ninguém ganhando dinheiro com Covid, o que vocês acham? Vocês acham que existe ou não existe mercado? Existem mercados que estão estagnados, né? Literalmente sem vento nenhum, parados, né? Mar morto, né? Outros mercados que não sabem mais onde buscar fornecedores para ajudá-los a interpretar e a resolver e atender novas demandas. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, mercado você faz a partir de informações. Toda vez que você monitorar informações, levantar informações, você precisa fazer uma discussão em cima disso, Dina. Então, as informações estão internamente, mas a informação também estão fora, no ambiente externo. Existem metodologias que te ajudam tanto a interpretar o que você tem hoje com a sua força de venda, o que sua força de venda está trazendo de informação para você, a sua equipe. A minha equipe nunca fez uma pesquisa com nenhum cliente para saber nem o nome dele, se ele mora perto, se ele mora longe. Eu não tenho nenhuma ferramenta interna de banco de dados, assim, por nome, endereço, telefone, idade, eu não tenho nada, não tenho nenhum dado cadastral. Então, eu estou navegando em mares assim bem certos, porque eu também não tenho nada organizado em cima disso. Então, nós temos que pensar que mercado não existe sem informação. Muito bom, o mercado não existe sem informação. Então, vamos para o nosso... Eu quero saber de onde tirar essa informação e quero saber como interpretar essa informação. Eu estou bem curioso. Posso compartilhar sua apresentação para a gente começar a aprender? Por favor. E, ó, eu sei que o Weber recebeu algumas perguntas anteriores desse nosso encontro, então, no finalzinho aqui, a gente pode responder algumas perguntas que chegaram para a gente, combinado? Então, a gente vai dividir aqui em 3 blocos esse papo. O primeiro bloco é entender como interpretar essas informações, depois é como fazer isso, quer dizer, como colocar isso em prática, e o terceiro, o que a gente faz com essa informação. Afinal de contas, a informação não serve de nada se você não for colocá-la em prática, quer dizer, tomar decisões, dar os próximos passos a partir dessa informação. Professor, eu vou deixar aqui o professor Pastor e a Fernanda também ficarem à vontade para interromper você, para fazer perguntas, né? Então, se a gente tiver algumas dúvidas aqui, a gente vai te interrompendo, combinado? Ok, eu vou tentar dividir nesses blocos, né? Aí eu vou conversando com vocês sobre esses blocos. No final de cada bloco a gente faz uma parada e uma conversa em cima disso, né? Bom, é importante nós pensarmos assim, como entender esse novo mercado, né? Esse novo comportamento, né? E se de fato a pesquisa ela é uma das ferramentas que vão gerar informação para a gente. O conceito de pesquisa é um conceito muito claro. Ele ajuda as empresas a mapear todas as discussões que ela tem em termos de dados, né? Não existe informação se você não tem dados. Então, você tem dados, você tem informação, depois gera um conhecimento. Isso trabalhamos no nível chamado inteligência. Então, o importante da organização é ela ter dados, ela ter esses dados produzam informações cada vez mais consistentes e essas informações produzam para ela uma inteligência competitiva, uma inteligência que ela possa atuar mais estrategicamente no mercado. Então, por favor, o slide seguinte mostra que nós procuramos, e o nosso objetivo aqui, no primeiro momento, é entender como é que eu preciso da informação. Eu preciso da informação do ponto de vista interno, do ponto de vista externo. Esse é o primeiro bloco da conversa nossa. E aí, logo em seguida, a gente fala um pouquinho de algumas metodologias. E aí, o professor Ricardo Pastor também nos ajuda a uma discussão. E, por último, o que eu faço com as informações? Então, vamos lá. A primeira observação que eu queria trazer para vocês são sobre os pecados, né?
quando nós falamos hoje de pecados, né? Assim, eu vou falar assim, poxa, esse lance do Covid, ele pegou todo mundo, está todo mundo chateado, está todo mundo incerto, né? Mas também ele vem de fato a mostrar a nossa grande fragilidade. E essa fragilidade, ela começa pelos erros que a gente nunca presta atenção para diagnosticar esses erros. Então, nós estamos comendo bola aí já há um tempinho. A primeira questão que eu vejo, sim, em vários clientes que a gente atende, nós chegamos a fazer quase 30 mil pesquisas por ano nas consultorias que a gente realiza, e aí nós observamos, por exemplo, que tem empresa que não é suficientemente focada e orientada para o cliente. Quem é de marketing vai entender assim, que a orientação para o cliente significa estabelecer estratégias, ouvindo necessariamente, tocando uma bateria de pesquisas. Essas baterias de pesquisas, o cliente vai apontando suas necessidades. Entendendo as necessidades do cliente, eu vou ajustando meu mix de produto, vou ajustando meu preço, ajustando a minha promoção, a minha propaganda. A empresa orientada para o cliente é aquela empresa que o cliente, fala das suas necessidades. E eu interpreto essas necessidades e coloco para dentro da empresa. Então, esse é um pecado que tem empresas que estão olhando muito mais para o fornecedor do que para o mercado em si, do cliente, né? O fornecedor empurra para ele uma coleção de roupa e ele pega a coleção, a grade e empurra para o mercado a grade da roupa, sem ouvir a necessidade do cliente. É uma roupa de inverno e eu estou no verão. E aí a gente fica com a situação. Um grande ponto que eu vejo também é a capacidade das empresas não entenderem, não estarem orientadas para o seu cliente, mas também não perceberem os novos nichos, eu preciso comer a pizza. Hoje, se falar comer pizza, você tem que pensar que a pizza, você pode comer a pizza de diversas formas. Pode comer pizza em casa, pode comer pizza em pedaços, pode comer pizza no restaurante com a sua família, num espaço mais de delivery. Ou então, veja bem, quais são os canais, quais são os segmentos que existem para os meus produtos, né? Eu não conheço os nichos específicos, eu não conheço os novos segmentos e quais são esses segmentos de mercado que existem. Então, portanto, eu tenho dificuldade de oferecer um valor para essa empresa, né? Para esse mercado. A empresa também desconhece os concorrentes, ouve falar do concorrente, não sabe qual que é o NPS do concorrente, qual que é o Net Promoter, né? O quanto que o cliente recomenda a concorrência dele, quanto que o cliente recomenda ele também. Então, eu fico navegando por mares da incerteza, porque eu não conheço o meu só para uma questão de conhecimento, para quem não sabe o que é NPS, o que é NPS? Explica para quem não está familiarizado. NPS, sim, obrigado, Aldino. O NPS é uma metodologia chamada Net Promoter Score. O Net Promoter Score, ele visa monitorar o quanto o teu cliente recomenda você, quanto o teu cliente recompra você, quanto o cliente tem um nível alto ou pequeno de reclamação e quanto ele está satisfeito com você. São indicadores de gestão de mercado. Então, se o seu NPS é alto, significa que você tem um alto nível de recomendação e o seu cliente vai observar. Então, num momento como esse de Covid, que o mar está calmo, os clientes estão calmos, né, pensando 3, 4 vezes, você não conhece a sua base de clientes e não conhece o quanto que os seus clientes falam bem de você. E também não sabe quanto que ele fala da concorrência. Então, não monitorar a concorrência é um grande pecado. Também, e aí eu vejo uma dificuldade das empresas, sobretudo tem a ver com a capacidade de ela enxergar mais à frente, de pensar em oportunidade. Existe uma diferença grande entre oportunidade e oportunismo. Oportunidade é tudo aquilo que você está no seu radar de investigação. Aquilo que você está pensando em expandir. Eu quero montar um PDV na cidade A, quero montar um outro PDV na cidade A, quero montar no bairro B, no bairro C, porque eu estou, através da minha inteligência de dados, a minha inteligência de informação, a minha inteligência de mercado, eu estou gerando análise, né, de dados que me permitem eu ocupar um novo espaço. Nesse sentido, Dino, a gente observa que encontrar oportunidades é uma falha enorme. Não encontrar, tem empresas que têm dificuldade disso. E também tem dificuldade, sabe por quê, Dino?
não investem nada, 0,5% a 1% do seu faturamento de pesquisa é um absurdo. Então, se você vende 1 milhão, aí você vai colocar 0,5% em pesquisa. Se você tem 500 mil que você vende, se você é uma pequena empresa, fatura 500 mil por ano, você vai investir 5 mil reais numa pesquisa, e fez uma pesquisa há 3 anos atrás. Então, o empreendedor, o nosso empresário, tem uma dificuldade grande com isso. Mas ele precisa dessa informação. Por quê? Porque ele precisa organizar a venda dele, né? Sobretudo nesse contexto atual, de contexto de Covid, contexto de incerteza. Eu não sei organizar para onde que eu vou vender, mas eu também preciso organizar novas oportunidades de venda. Todo mundo fala, entra no novo canal, entra aí no digital, mas não conheço nada, não conheço nem meu cliente atual, eu tenho dificuldade em mapear esse cliente atual, eu estou querendo entrar num novo. Então, esse novo, ele existe também, que você tem informações. Se a gente observar no slide seguinte, nós vamos observar que a organização de vendas está baseada em você monitorar clientes, segmentos, observar que existem parceiros novos, canais de vendas novos, né? Esses canais de vendas e canais de relacionamento novos, todos esses a gente precisa monitorar. Então, Dino, se você puder, os novos slides mostram o seguinte, justamente essa discussão, que eu preciso entender hoje, olhando para a minha empresa, olhando o que eu estou fazendo hoje, quais são os segmentos que eu atendo. Não sei, eu só sei que são homens e mulheres. Mas peraí, só isso? O que mais? Quais são as características desse segmento? A idade, as características sociodemográficas, mas também as características psicográficas. O que esse cara está pensando? Né? O que ele está desejando? Não sei, tem raiva de quem sabe. Então, não tem como você desenvolver uma estratégia comercial, né, em tempos de incerteza enorme, você não conhecendo e não entendendo a sua realidade. Portanto, existem necessidades de informações para organizar a sua venda, clientes e segmentos atuais, produtos que você vende que tem maior saída, a sua curva ABC de produtos, canais de venda, pontos de venda, e aí vai os diversos tipos de formatos de venda, canais de relacionamento com o cliente, interação com o cliente, parcerias, né? Quais são os fornecedores técnicos, fornecedores de negócios institucionais que você tem, quem que você não tem, que deveria ter. Tudo isso para organizar a sua venda, você levanta também as informações de mercado. Agora, a oportunidade de venda está do outro lado. Eu também preciso saber quais novos clientes, aquele que a gente chama de prospects, né? Quais novos segmentos eu preciso ver. Eu quero pegar agora o segmento que está na plataforma digital. Falei, mas quem que é esse cliente? É o mundo. É o mundo. Como é que você vai conquistar o mundo assim, sem você olhar e pensar e perguntar? Tem uma regra de marketing muito simples que eu aprendi quando eu fiz aí o MBA em São Paulo, na USP, e lá o professor Dilson Santos falou na primeira aula para a gente assim, olha, se você quer vender, pergunte para quem você quer vender o que ele quer comprar. Simples assim. Né? Se você quer vender, pergunte para quem você quer vender o que ele quer comprar. Se você quer vender para um segmento, se você quer vender para outro segmento, você precisa interpretar as discussões de clientes, de produtos, de canais de venda, de canais de relacionamento, de novas parcerias que são demandadas por conta desse mercado. Né? Portanto, gente, isso nós chamamos aí de um pensamento mais estratégico. Né? Isso nós estamos falando de gerenciar mercado, criar mercado, nós estamos falando do chamado marketing upstream, ou seja, aquele mercado, aquela análise mais superior. Nós temos que olhar atentamente hoje como criar valor para o mercado, entendendo o que eu estou fazendo, entendendo o que eu deveria fazer se eu quiser ganhar novos clientes. Então, o próximo slide, ele mostra para a gente essa pegada do que é o upstream, né? O que é o marketing upstream? Quando eu falo assim, marketing, muita gente pensa assim, marketing é propaganda. Não é isso, não é propaganda. O marketing é todo o esforço que você faz para criar valor, para você mapear necessidades, né? Para você atender desejos de cliente, né? Sobretudo, de uma maneira mais eficaz que a concorrente. Então, nós estamos falando de criar algo
superior. E para isso, não tem como você desenvolver um marketing estratégico que gere vendas, mesmo em novos canais agora, sem que se possa, de fato, mapear a informação. Assim também como é importante você ter o que é chamado marketing downstream. O marketing downstream também ele trata das questões operacionais. Tão importante quanto você mapear o estratégico, é importante você mapear as questões táticas operacionais. Eu preciso mapear as tais questões. Como é que a minha marca está sendo percebida pelo meu cliente? Meu cliente está satisfeito com o que eu estou entregando? O meu cliente está gostando do meu atendimento? O cliente gosta do meu prazo, da forma de relacionamento que eu estou tendo com ele? Os canais estão atendidos plenamente? Então, quando nós olhamos tanto o upstream como o downstream, nós observamos que a necessidade de informação nos ajudam a pensar estrategicamente. Por favor, o próximo slide mostra para a gente justamente essa diferença, essa pegada entre o que é o marketing upstream e o downstream do ponto de vista de conceitual. É importante nós falarmos aqui porque muita gente entende que o estratégico ele vem de graça. Não, ele não vem de graça. Ele vem com uma sistemática crescente de organização do orçamento em pesquisas, em análise de BIs, né? Para você organizar a necessidade do consumidor, analisar contexto de insights, né? Analisar como vencer, como ser mais competitivo, como criar vantagem competitiva, novas competências, novos posicionamentos que você precisa ter. E, do outro lado, você tem também entender as necessidades táticas operacionais. O que você está fazendo em termos de social media, em termos de esforço de venda, em termos de propaganda e publicidade, o que você está fazendo? Eu não sei, professor, eu nunca fiz uma pesquisa, aliás, eu fiz tem 3 anos atrás, e gastei R$2.000 com a pesquisa e nunca mais fiz uma pesquisa. Então, nós temos que colocar no nosso orçamento que a capacidade de interpretação do mercado é o que vai nos ajudar a ter estratégias melhores que a concorrência. É difícil você ter uma estratégia melhor no adivinhômetro. No planejamento, a gente brinca muito com SDD, né? Se der, deu. Mas hoje, falar de se der, deu, dentro de um contexto de Covid, né? Com escassez de recursos, ficar testando, haja capacidade, haja fluxo de caixa para aguentar essa pressão. Portanto, nós temos aí uma discussão importante sobre como o marketing ajuda. E aí você criar mercado significa, por favor, próximo slide, significa você olhar atentamente aí para a capacidade que a empresa tem de ela desenvolver, sobretudo, uma relação entre o ambiente competitivo, entre pessoas, processos e o retorno do investimento. Nós estamos falando dessa necessidade da empresa de olhar o comportamento do consumidor, do seu cliente. Isso nós chamamos de upstream, porque é estratégico nos dias de hoje. Então, não tem, mais do que nunca, nós temos que trabalhar esse conceito e atualizar esse nosso diagnóstico, né? Eu não tenho como, por mais que a gente faça diversas lives, diversas discussões, cada negócio tem uma característica, cada negócio tem uma pegada, cada negócio tem um perfil de cliente. E, nesse sentido, nós precisamos interpretar. E também nós vamos precisar gerenciar as pessoas e os processos que nós estamos fazendo. Quais canais, o canal digital, novas tecnologias, nós vamos estar trabalhando. E também o resultado operacional. O quanto que eu estou gerando de recursos aí, se está gerando valor e vantagem competitiva e valor econômico. Desculpa te interromper. Você falou que cada empresa é única, obviamente, então não existe uma informação que pode ser usada de forma genérica. Quer dizer, existem dados nos quais a gente pode se apoiar, que são dados públicos, são pesquisas de tendência, são informações que chegam até nós. Ok, essa é uma fonte de informação. Mas eu não posso confiar só nessas fontes externas, já que cada negócio é único. Aí você está me dizendo que cada negócio precisa da sua fonte de informação? Nesse sentido, Dino, nós precisamos organizar a nossa concepção de gerenciamento da informação para o nosso negócio, tá? Todos esses slides que eu mostrei agora para vocês mostram justamente isso, que nós precisamos ter pensamento de que informação que eu preciso para mim inventar estrategicamente esse momento de incerteza. Quanto maior a falta de informação, menor a nossa tomada de decisão, assim como falou há pouco a professora Fernanda.
sem informação, eu fico incerto, fico inseguro, fico indeciso para fazer as coisas. Então, mas a maioria das empresas tem dificuldade com organizar a sua verba orçamentária e saber o que ele precisa saber para organizar suas vendas, o que ele precisa saber para oportunizar suas vendas. Para isso, ele precisa organizar o seu orçamento, pensar como ele pode e como ele deve investigar o mercado, que tipo de pesquisa, que tipo de levantamento de dados internos, dados externos, ele vai precisar trabalhar e focar em cima disso. Portanto, essa parte ela é uma parte estratégica para o pensamento do que é a informação hoje e como você faz mercado a partir da informação. Nesse sentido, essa parte ela mostra que esse primeiro bloco foi justamente sobre esse entendimento. E aí, nós temos uma seguinte situação, que fazer mercado é você mapear do pagamento, né, até o pagamento ser realizado, nós precisamos saber quem que vai usar esse produto, quem que influenciou o produto, quem decidiu a compra, quem resolveu aprovar o dia da compra, quando seria, né? Quem foi lá e comprou o produto, quem aconselhou, quem é referência. Nós estamos falando de entender a jornada do cliente, interpretar essa jornada do cliente, quem é a referência que ele se baseou para fazer a tomada de decisão. Mas o professor esquece aí, nós estamos num ambiente de incerteza. Quem aqui fez um delivery agora e não consultou um amigo, falou, olha, eu vi uma propaganda de um delivery A, mas quando um amigo teu falou, olha, compra no delivery B, compra no delivery C, olha o quanto que isso influencia nosso poder de compra. Mesmo na plataforma digital, nós estamos o tempo todo monitorando vários indicadores, TripAdvisor, triplo dali, aplicativos que mostram ranking de satisfação, de NPS dos vários players. Nesse sentido, o próprio precisamos iFood, né, entender. Ebers? Só lembrando aqui, o próprio iFood, Uber Eats, eles mostram lá, você pode classificar pelos mais bem avaliados, né? Então você pode, nós confiamos em absolutos desconhecidos quando a gente delega a decisão para esses rankings, né? Eu não conheço quem ranqueou aquele restaurante no TripAdvisor ou no Uber Eats ou no iFood, né? Mas eu confio na opinião desse estranho, né? Sim, e acaba porque nós como consumidores queremos cada vez mais estar informados, né? Não queremos pagar pelo aquilo que a gente não, aquilo que chama de marca de experiência, né? Eu vou ficar testando toda hora, a todo momento, né? Eu preciso ter algumas referências em cima disso. Bom, até que a gente possa interpretar o mercado, nós temos que entender quem usa, quem influencia, quem decide. Agora, eu converso com vocês sobre uma questão que é super importante, né? Até o pagamento ser realizado, nós precisamos entender aquilo que chama do indivíduo e do multi-indivíduo. Aquilo que a gente chama de segmentos de clientes, né? Então, hoje é muito fácil você falar que o meu consumidor é homem, meu consumidor é mulher, meu consumidor é isso, meu consumidor é aquilo. Mas, se você observar esse slide, mulher, 35 anos, casada, 2 filhos da classe A, essa pessoa ela tem vários comportamentos. Enquanto ela é profissional, ela tem uma atitude. Enquanto ela é amiga, ela tem outra atitude, um outro comportamento. Enquanto ela é filha, ela pensa em comprar um presente para a mãe dela, ela pensa de uma forma. Enquanto ela é esposa, ela pensa em comprar um presente para o esposo dela de uma outra forma. Enquanto ela é estudante, ela pensa em comprar um presente, um produto, uma lembrança para um colega dela de sala de uma outra forma. Enquanto eu sou atleta, enquanto eu sou voluntária. Então, observem que o indivíduo, ele na realidade é um multi-indivíduo, né? Um multi-indivíduo, ou seja, ele tem várias situações de comportamento que levam a determinados produtos. Portanto, você precisa entender em cada um do seu negócio como segmentar as informações, como levantar qual que é o perfil do cliente que está comprando. Não basta só falar que é mulher, 35 anos, casada, 2 filhos da classe A. É preciso começar a entender também as razões dela para poder fazer essa perspectiva.
Então, Dino, essa primeira parte da discussão, nós mostramos que é necessário que você entenda o segmento e também para você pensar que até o pagamento ser realizado, nós precisamos mapear essas necessidades do consumidor. Precisamos entender que esse consumidor ele só recebe influências e hoje, mais ainda, uma pesquisa da Kantar, que foi feita uma live conference agora essa semana, mostrou que um crescimento da audiência nos canais de televisão e, sobretudo, motivado em canais de programa, em programas jornalísticos. Houve um crescimento de vários pontos percentuais nas audiências e puxou a audiência da televisão, assim também como puxou a audiência na rádio também, embora esteja em casa, mas aumentou a necessidade de ouvir também, de estar mais atento a isso. Portanto, entender o consumidor, entender essas mudanças que hoje virão, precisamos investir, precisamos trabalhar. Como eu posso coletar essa informação? Com a minha força de venda interna, com uma consultoria especializada. E aí, sobretudo, nós precisamos entender também, não basta mais só você olhar para o cliente a partir de uma análise de gênero, uma análise de sexo. Você tem que pensar também nas características psicográficas desse cliente. É nesse sentido que nós precisamos olhar para as diversas metodologias que estão aparecendo no mercado. E aí isso é uma discussão. Bom, Dino, essa primeira parte do bloco, ela trata dessa compreensão de que não existe mercado sem informação e é necessário que você faça aí uma replay, uma repensar dessa discussão, ok? Portanto, eu queria só... Pode seguir, professor, depois eu falo. Não, eu acho legal que a gente fale assim, antes da evolução da pesquisa de mercado, que a gente comente aí qual que é a percepção de vocês sobre esse contexto da necessidade de você olhar sobre mais atentamente para os segmentos de mercado, né? Muito bom, excelente essa primeira abordagem aqui desse primeiro bloco da aula 19. E lembrando a vocês que nós estamos num movimento propositivo, colaborativo e gratuito. Então, aproveitem todas as aulas do Movimento Reinvente que estão disponibilizadas aí no nosso site, onde você pode baixar o material e logo esse material dessa aula também estará disponível. Eu quero trazer uma reflexão sobre um contexto, né, que é o contexto que eu vivo, que eu posso compartilhar com vocês, sobre como que as pessoas podem aproveitar essas informações, professor Eber, com aquilo que ela já tem na mão. Então, vamos falar aqui, por exemplo, dos pequenos negócios, que muitas vezes você conhece os seus clientes, você sabe o nome, e agora a gente já deu uma dica, né, em uma das aulas anteriores sobre a importância de atualizar os cadastros. Então, à medida que você atualiza o cadastro, você pode ver lá o seguinte, onde essa pessoa mora, você pode entender quais são os hábitos de consumo. Né? Eu já atendi muitas mulheres, por exemplo, que são um perfil semelhante a esse que você trouxe, que são mães já nessa faixa dos 35 anos, de uma classe, entre classe A e B, que tem normalmente 2 filhos, normalmente moram em condomínio fechado, e até a forma de educar a criança, a gente consegue identificar por onde ela, pelos hábitos dela, né, pela escola onde essa criança estuda, você consegue entender um pouco sobre hábitos alimentares, sobre atividade física, sobre aspectos sociais, o que é valor para essa pessoa, né? Como é que ela investe o tempo e o dinheiro dela. E você certamente pode ter aí nas suas redes sociais alguns dos seus clientes, você pode olhar um pouco, assim, né, fazer uma análise bem propositiva de entender como que essa pessoa utiliza o tempo dela. No fim de semana ela fica aqui ou ela vai para a fazenda, para onde que eles costumam viajar, onde que eles buscam informação, são pessoas já predispostas a consumir conteúdo ligado à área que você atua, no nosso caso a área de negócios. Eu atendo muitos clientes, por exemplo, professor Eber, que não são necessariamente da área de negócios, mas que têm muita vontade de ter esse conhecimento. O desafio é justamente levar o olhar de negócio para aquilo que eles já fazem, para trabalhar com inovação. Ou uma empresa que ela já tem 20 anos de mercado, ela precisa trabalhar com inovação. Então, ela já tem muita informação. É aquilo que a gente falou lá de olhar o passado. Né? Olhar o passado e entender o presente. Quais são as informações que eu já tenho? E muitas vezes, pessoal, isso não vai demandar
um esforço financeiro, mas sim de tempo, né? De tempo de saber quais são os critérios de compra do meu cliente. Quando o meu cliente vem até a minha empresa, quando o cliente vai até a sua marca, por que ele compra de você e não da concorrente? Né? Daí a importância também da gente entender das concorrências, e lembrando que a concorrência não eu acho que eu não tenho concorrência. A gente ainda hoje escuta muito isso. Eu não sei vocês, mas eu ainda escuto muito isso. Né? E a gente não Então, entende que a concorrência é aquele que compete pelo tempo, dinheiro e atenção, né, dos nossos clientes. Então, professora Fernanda, eu observo muito isso através da terceirização que muitas empresas fazem ao delegarem para as agências de comunicação, publicidade, propaganda, a responsabilidade delas interpretarem o mercado, delas entenderem os clientes, né? Nós observamos várias campanhas, sendo realizadas a partir de dados onde a agência, talvez as agências de publicidade e propaganda, são elas que mais contratam as pesquisas. E quando a gente observa isso, eu vejo empresários que nem leram a pesquisa, você acredita? Ou seja, a Acredito. informação parou lá na agência e a agência fez o papel dela e, né, analisou os dados, interpretou os dados, fez a campanha, divulgou e a pesquisa morreu lá dentro da agência, né? Então, por quê? A pesquisa foi pontual, objetivava lá o desenvolvimento, o lançamento de produto. Oi? Eu perdi um pedacinho da fala do Weber. Está reclamando, o que não está, né? Então, eu joguei toda essa parte informacional para um terceiro, né? Um terceiro analisa a informação, um terceiro, eu, empreendedor, eu, empresário, não tenho tempo para cuidar dessa informação. Então, E que isso é uma questão, é uma questão até complicada. estratégica, né? Sim, Exatamente. complicado isso, né? É delegar uma coisa que, nos dias atuais, e essa incerteza enorme que tem, que muitos empresários estão apavorados, é porque eles não têm essa manipulação. Mesmo que eu tivesse e iria adiantar alguma coisa, se eu mapeei o meu comportamento do consumidor nos últimos anos, eu vou interpretar que ele vai ter uma necessidade. Essa necessidade está suspensa no momento agora, mas ela vai, em determinado momento, retomar, né? E isso precisa ser trabalhado. Bom, nós temos aí uma discussão importante sobre isso, que é a evolução da pesquisa de mercado. A evolução da pesquisa de mercado como um dos elementos hoje que nos ajuda sobre uma chamada ansiedade da informação, ansiedade da informação. Eu anseio mais informação, eu estou ansioso, eu estou sem respirar porque eu não consigo, está faltando informação. Às vezes você tem muita informação, às vezes você não consegue mastigar o tanto de informação que você tem. Às vezes eu tenho as informações erradas, muitas informações que nem deveriam estar no meu portfólio de leitura diária. Mas, às vezes, as que deveriam estar, não estão. E aí, porque falta uma organização dessas informações. Então, a pesquisa de mercado tem mostrado uma grande evolução. Basicamente, são dois grandes focos hoje quando se fala em pesquisa. Antigamente, a gente falava assim, a pesquisa é quant e quali, né? A quant e quali são métodos aplicados. Hoje nós temos olhado um pouco mais atenção, assim, o que pensam os nossos clientes e aquilo que você falou, professor Fernando, o que fazem os nossos clientes, né? Eu pensar e o agir. Eu penso, mas eu voto. Eu pensei que eu ia votar num candidato, mas na hora H minha mãe chegou e falou, eu votei no outro candidato, né? Aí eu pensei em comprar a marca A, na hora H mudei, vi o preço da concorrente, comprei da concorrente, né? O pensar e o agir tem uma distância enorme, por isso que as pesquisas têm evoluído para interpretar claramente essa discussão, ok? No slide seguinte, Dino, por favor, ele mostra essa pegada de que a análise de levantar de cada vez mais aquilo que a gente chama de análise de prospect e suspect, né? Ou seja, entender o profundo ou a questão da necessidade do cliente,
dos diferentes estilos e momentos de vida, é você interpretar com quem que é o seu cliente prospect do ponto de vista de novas informações, com quem eu não estou atendendo e deveria estar atendendo. Eu deveria mapear também cada vez mais essa discussão, interpretando o que ele busca de informação, né? O que ele pensa nisso, o que o meu cliente potencial, chamado prospect, pensa. É isso que eu te perguntar, Weber, desculpa te interromper, mas traduz aqui para a gente o que é suspect, o que é prospect, porque talvez o cara ache que é um suspeito. Suspeito de quê, né? Fala aí para a gente. Interpreta aí esses termos. Sim, com certeza, com certeza. Veja bem, quando você está olhando, vou chamar primeiro a cliente, o cliente que eu estou olhando tem a ver com primeiro o cliente potencial, tudo bem? Né? Aquele cliente potencial que é o chamado prospect, né? Aquele que está no meu radar, aquele que eu poderia estar trabalhando com ele e eu não estou trabalhando com ele, tá certo? O cliente suspect é aquilo que a gente chama assim, ele está no meu radar, ele já comprou de mim, ele já caiu na minha teia, tá? Ele é um sujeito assim que ele ao mesmo tempo ele pode estar cliente, ele pode não estar cliente, né? Ou seja, mas eu preciso entender esse cara também. É a diferença entre o potencial e aquele cara que está fazendo transação comigo, mas eu não sei se ele de fato ele vai me comprar, continuar comprando ou não, por isso que a gente chama de suspeito, né? Ele é um indeciso ainda, ele pode, ele está na minha planta, ele não está na minha planta, ele tende a sair, ele tende a ficar. Para isso, nós precisamos entender quem é o meu cliente atual, o meu cliente potencial, o que eles pensam. E aí preciso olhar o que eles fazem, né? Uma coisa é eu falar, a outra coisa é eu fazer. E as metodologias de pesquisa, têm aprofundado, olha, eu preciso entender agora, na hora de fazer a compra do delivery, o meu cliente comprador, né? Aquele que decidiu a compra, ele vai, de fato, como é que ele vai ligar 30 minutos antes, ele vai ligar 15 minutos antes, o tempo de espera dele é de 10 minutos, de 15 minutos, como é que é a prática dele, né? A irritabilidade dele, o que aumenta a expectativa dele, o que diminui a expectativa dele, o que ele faz em termos de decisão, né? de análise, do ponto de vista assim, de marca A, marca B, produto 1, produto 10, produto 2, né? É isso que você entende aí, o que eles fazem, é o chamado comprador. Agora, o consumidor também é aquele que usa o produto, né? Eu posso ser o comprador, tomei a decisão de compra, mas aqui em casa eu comprei a pizza, mas todo mundo comeu, né? Eu comprei a pizza, mas eu também distribuí a pizza aqui. Então, o usuário e o comprador, o usuário e o decisor, são questões importantes que nós precisamos mapear. Portanto, a máxima do que a gente está falando hoje tem a ver com que mercado não existe informação. Informação, ela precisa nos ajudar a entender para atender. Todo empresário, todo empreendedor, todo profissional de gestor de marketing, ele tem que entender para atender. Ele precisa entender o seu foco do segmento. Esse foco, ele tem que dar uma transparência para você. Os dados têm que ajudar você a interpretar essas informações para que você possa estabelecer aquilo que chama de criar valor, um novo estágio dentro das suas relações com o seu cliente. Entender para atender, criando valor. Entender para atender, criando valor. Parece simples, Dino, mas as pesquisas têm trabalhado metodologias fortes, quantitativamente, são metodologias de aplicação. Eu vou aplicar uma amostra com probabilidade, então eu uso uma técnica quantitativa. Eu vou usar uma técnica qualitativa, talvez eu não vou entrevistar 10 pessoas, fazer um grupo de discussão com 8 pessoas, com 10 pessoas,
e as pessoas vão falar bastante. Talvez elas falem uma hora comigo sobre um determinado tema, desestruturado, né? Um roteiro só de sequência, diferente da quantitativa. Mas o mais importante que nós estamos falando aqui, em pesquisa, o problema é o problema. Né? Em pesquisa, o problema é o problema. Qual o problema de pesquisa nós queremos saber? Né? É entender a mente do consumidor, o que ele pensa, esse é o problema. Qual método eu vou usar? Quali ou quanti? Eu preciso entender o problema do cliente, do meu cliente. Né? Entendendo o problema do meu cliente, nós podemos adequá-lo ao orçamento dele, a capacidade que ele tem de investimento em pesquisa, para você organizar se vai ser quali, vai ser quanti. Alguns estudos a quali funciona muito bem, em outros estudos a quanti vai mais profundamente, ajuda também, ou seja, aprofundamento em termos de quantidade, vai entrevista 200, 300, 400 pessoas, margem de erro controlada, 5% de erro, e aí vai a discussões de metodologia. Mas o campo da metodologia de pesquisa avançou muito, e agora, nesse momento, é o momento da gente aplicar metodologias dinâmicas, rápidas, porque o dia a dia está mudando muito. Né? Então, esse bloco é um bloco que eu quis falar mais sobre essas possibilidades de pesquisa em 2 âmbitos. Né? Professor Pastore. Que fazem? Eu estou aqui me deliciando com essa aula, né, do professor Heber, e eu aposto que vocês também, toda a nossa audiência, quem conhecia a pesquisa de uma forma ainda superficial, está tendo a oportunidade de dar um verdadeiro mergulho, entender com mais profundidade o que é a pesquisa e qual a sua aplicação para os negócios. Né? E eu lembro aqui uma passagem importante, ainda numa fase de carreira, onde eu era gerente de vendas de uma rede com mais de 300 lojas na época, né? E também tendo recém-concluído o meu MBA, só que não como o professor Heber na USP, eu fiz na SPM, né, Dino? Assim como você, a Fernanda. E eu, com essa visão, com esses recursos, né? Diante de um momento crítico ali que nós passamos, o caso foi o seguinte: a empresa estava com dificuldade em vendas, fez uma campanha com anúncios na TV, uma campanha grande, deu resultado, mas eu havia encomendado uma pesquisa de recall e a pesquisa mostrou, olha, a campanha foi boa, mas a imagem das lojas continua ruim, não é? E nós, então, fizemos um grande investimento em pesquisa de mercado, né, que trouxe resultados assim inimagináveis. Né? E essa pesquisa promoveu não uma mudança, uma revolução. Né? Nós mudamos profundamente alguns conceitos que eram tidos ali como, né, intocáveis. E nós fizemos essa mudança, houve uma reação imediata por parte do cliente, retomou o mercado, conseguiu vender mais sem ter que fazer loucura. Então, a pesquisa mostra como vender mais sem ter que investir aquela montanha de dinheiro que muita gente investe em promoções, porque quando você não tem nenhuma informação no radar, você queima dinheiro porque você precisa trazer gente para dentro da loja, né? Precisa aumentar as vendas agora no online, e você fica queimando dinheiro, queimando margem, derrubando o preço para atrair gente a qualquer custo. Então, a pesquisa evita, né? A pesquisa mostra caminhos onde nós conseguimos vender mais ganhando mais. Tá? Esse é o segredo. Nós precisamos lembrar que toda decisão tomada dentro da empresa visa aumentar a venda, reduzir custo, ou seja, aumentar a produtividade da empresa. A pesquisa não é diferente. Quando você investe, isso é um investimento, não é um gasto, né, em pesquisa,
você tem que ter isso em mente. Olha, eu não estou fazendo pesquisa porque está na moda ou porque o meu vizinho fez. Não, eu quero tornar o meu negócio mais produtivo. Tá? E a pesquisa traz essas respostas. Ok? Então, bom, eu estou me deliciando com essa aula e quero mais, Dino. Vamos lá, não? Então, vamos, a Vamos lá, gente está aqui então. já na reta final, praticamente, aqui É, do nosso encontro, mas a grande pergunta é, quando eu observo tantas possibilidades aqui, eu fico me colocando no lugar de muitos dos nossos empresários, empreendedores, que têm estruturas enxutas, que são equipes, né, que trabalham sozinhos, e que também são realidade de atendimentos aí do professor Heber. Heber, quem é uma equipe e quem não reservou um investimento para a pesquisa, como deveria ter investido, deveria ter reservado, e que agora acorda sem uma grande fonte de possibilidades aí. O que você recomendaria? Onde é que a gente começa a buscar informações relevantes, importantes e de apoio à tomada de decisão, inclusive para conhecer o cliente que historicamente foi o cliente que trouxe receita, que fez esse negócio crescer? Dino, assim, se não fosse esse contexto agora do Covid, eu ia falar para ele fazer uma promoção, sortear uma motocicleta, sortear uma bicicleta aí bem moderna, ficar um mês aí anunciando aí, sorteando e coletando dados de clientes dele, perguntando para eles, né? Ou então, se eu fosse num restaurante, eu ia passar lá e usar o aplicativo do restaurante lá, e no aplicativo ia perguntar: você é corintiano ou você é São Paulino, né? Você ia levantar através dos aplicativos que existem em bares e restaurantes para monitorar essa discussão. Se você tivesse fora desse, como nós estamos no contexto do Covid, hoje nós temos que aproveitar as informações. O que nós estamos fazendo aqui, o Movimento Reinvente? Se você parar e observar quem assistiu a live do Gustavo Lima, quem assistiu ontem a live do Roberto Carlos, né? Se você interpretar quem assistiu a live do Roberto Carlos, você vai entender um perfil de público ali. Então, o que a gente recomenda para os nossos clientes? Se você não planejou, não teve um orçamento de pesquisa, você tem que levantar onde estão os seus clientes. Quem são os seus clientes? Meus clientes estão agora assistindo a Ana Maria Braga, que está fazendo uma live sobre como fazer uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho que começar a levantar aonde estão esses meus clientes na internet, no mundo digital, a interpretar o que está acontecendo com essas diversas lives que estão acontecendo, quem está falando, o que estão perguntando, as maiores dúvidas, e como eles estão se comportando. Né? Nós estamos observando aí diversos comportamentos aí, muitos aplaudindo, outros detonando, mas eu observo, Dino, assim, que essa pergunta tua começa na prática, começa com a nossa força de venda, com a nossa equipe. A primeira grande informação que o empresário tem parte da equipe dele. E dele também de entender o cliente falando dele, falando do produto dele, falando da necessidade que ele foi atendido, por que ele recomprou, por que ele está voltando. É difícil você querer vender quando você não é recomendado. É triste isso. Você não saber se você é bom, se o teu cliente fala bem ou mal de você. Então, uma tarefa interna essencial hoje para você criar e desenvolver novos mercados, onde você está atendendo, você é bem quisto, você é bem aceito, você tem uma fala de promotora, quem chama, o pessoal fala bem de você, promove você. Então, eu sempre olho assim, a força de venda interpreta todas as questões que estão se falando. Na hora de tentar vender uma marca chamada Heber Capistrano, não dá certo, ali não funciona. Funciona bem, o pessoal gosta, adora, né? Eu vou vender a professora Fernanda, vou vender o professor Ricardo, vou vender o professor Dino. Cara, então esse entendimento quem usa, fala o que viu, né? Quem conhece, quem usou, fala o que viu, gostou, experimentou, recomendou. Essa é uma primeira parte da informação que eu vejo, assim, que é organizar a minha venda. Eu preciso interpretar quem eu sou do ponto de vista de mercado. Eu não posso fugir dessa realidade. Até para poder subir para um outro estágio, que é a oportunidade de venda.
A oportunidade de venda vai requerer, em algum momento, que você interprete quem você é, né? Senão você vai vender gado por lebre e o mercado não está aceito isso. Mas, essencialmente, tanto a metodologia do suspect, o suspect é um cliente que ele compra de mim de vez em quando, né? Eu chamo assim que o suspect é um cliente da intenção. Aquele cara assim, que ele comprou de mim, mas faz tempo que não compra, é um cliente, né, que eu preciso interpretar do ponto de vista assim, de intenção. Ele não está ainda seguro, por isso que eu preciso interpretar o que ele pensa. Quero trazer para a minha plataforma promotora. Se você pegar o NPS, tem lá os promotores, os neutros e os detratores. Os neutros são os suspects, né? São aqueles que estão no campo da intenção. Eles transam com várias marcas, eles não são muito fiéis à sua marca. Mas você precisa trazer também os potenciais, que são os prospects. Você precisa interpretar. Ó. E esse que não está nem no campo da intenção, esse está mais distante. Preciso pensar nele, o que ele está falando, o que ele está fazendo. E essas metodologias de pesquisa, elas ajudam. O que eu sempre digo é o seguinte, eu aprendi com o professor Fauzi Matar, na USP, nosso professor, o professor Fauzi Matar falava o seguinte, olha, o método é consequência do problema. Ele sempre fala assim, o método da pesquisa, às vezes eu estou preocupado com o método da pesquisa e estou esquecendo de entender qual que é a minha necessidade. O Fauzi Matar sempre comenta, olha, não tinha como você entrar no mercado, eu fiz um estudo grande com uma multinacional agora no final do ano, aqui, entrando no mercado da região centro-oeste. Então, essa empresa falou assim, eu preciso de alguém que entenda o mercado local, que tenha acesso ao mercado local, que entreviste o mercado local, porque eu penso global, mas a minha ação O pastor adora Muito bom. os meus termos. Muito bom. Agora, a terceira etapa, vamos para a prática. Com essas informações na mão, quer dizer, eu entendi o cliente, eu percebi o potencial do mercado, eu entendi as transformações, as mudanças, eu entendi as novas demandas, quer dizer, o que as pessoas querem. Até comentei essa semana, viu, Weber? Eu falei, olha, não importa o que você vendia até então, o que você vai vender agora é o que as pessoas estão dispostas a comprar, a pagar, mesmo que isso altere o seu mix de produto aí. Bom, se eu entendi tudo isso, qual que é o próximo passo, professor Weber? Então, Dino, eu sugiro uma ferramenta que eu gosto muito dessa ferramenta, ela chama o Marketing Strategy Canvas. Ele faz parte de uma, até está no nosso slide nosso, toda a pesquisa, quando nós trabalhamos a discussão da pesquisa, ela tem que nos ajudar a levantar informações para você pensar nesse Marketing Strategy, né? Ou seja, é você organizar qual o produto que está demandado, qual o posicionamento, qual mensagem, qual o perfil de concorrente que eu vou competir. São geralmente informações a partir de um grupo de pesquisa, das pesquisas levantadas. Essas pesquisas elas nos ajudaram a pensar diferente no mercado, né? Então, eu levantei o que elas pensam, o que eles fazem, eu objetivei a criação de valor, mas, fundamentalmente, isso vai cair naquilo que a gente chama do Marketing Canvas, que é o próximo slide, Dino, que ele trata a discussão da implementação da informação. É uma dificuldade que eu vejo que muitos empresários têm de organizar a pesquisa. Eu fiz a pesquisa, mas o que eu faço com a pesquisa? Então, na pesquisa, ela tem que dar respostas sobre pricing, sobre precificação, sobre canais de comunicação, canais de venda, o próprio posicionamento da marca, a pegada da marca, todas as informações do que pensam e que fazem os nossos clientes, eles vão combinar e deve ser estruturado nesse modelo de planejamento que ajuda você a ter mais rapidez e tomar uma decisão estratégica. Então, a própria formulação da pesquisa ela tem que te ajudar a interpretar isso, né, Dino? Agora, essencialmente, na nossa fala de hoje, é uma fala que é o seguinte, olha, não colete dados com surdez, né? A gente não deve coletar dados com surdez, nós devemos estar muito atentos às informações.
O professor Ricardo me comentou sobre a capacidade que ele fez de levantamento de informações via WhatsApp, com gravações, um trabalho que ele fez na tese de doutorado dele. É isso aí, a capacidade de ouvir o cliente. Então, a gente não deve coletar dados com surdez, né? E também nós não devemos interromper a necessidade que eu tenho de monitoramento da informação, de levantar sistematicamente a informação. Por mais que eu tenha uma dificuldade orçamentária, eu tenho que monitorar. Quantos clientes estão me ligando hoje? Quantos clientes me ligaram ontem? Quantos clientes são novos? Quantos clientes são da carteira ABC? Preciso monitorar isso, ok? A tendência nesse período de Covid é que as taxas de respostas permanecem inalteradas. Significa assim, vão ter pessoas que não vão participar de pesquisa, mas tem pessoas que vão participar. Em torno de 15% recusam, 20% recusam a pesquisa. Mas as taxas de resposta, se você ligar, o cliente está em casa agora, ele vai permitir você fazer a pesquisa. Se ele não puder, vai agendar uma outra data, mas não insista, não perca essa oportunidade de você fazer a coleta de dados, né? E atitudes e comportamento do consumidor depende do seu negócio. Você precisa rastrear isso, né? Então, é uma conversa que tem papo, mas, sobretudo, tem discussão ainda, né, Tino? Mas ela é extremamente importante para ajudar as empresas nesse momento de transição. Muito bom. Informações para você tomar boas decisões, melhores decisões, porque como falou o professor Pastor, uma decisão errada agora pode ser fatal para o seu negócio. Professor Heber Capistrano, muito obrigado. Lembrando que esse material de apoio está aqui embaixo, é só você clicar no botão e baixar. Quero dar boa noite para os meus convidados e te aguardamos na próxima quarta-feira para falar sobre as grandes mudanças que aconteceram no comportamento de consumo com o professor Fábio Mariano da SPM. Obrigado e boa noite, meus colegas. Boa noite, pessoal. Sucesso para nós. Obrigado. Boa noite a todos.